que é a reunião de instalação daquela comissão especial para analisar a PEC da anistia, que aconteceria justamente no dia de hoje, foi cancelada. Quem vai trazer todos os detalhes e informações é o repórter André Anelli, diretamente da capital federal, ao vivo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você, André. Conta para nossa audiência, essa discussão então vai ficar só para o mês que vem, agosto, justamente por conta do recesso parlamentar. Só que os nomes dos integrantes da mesa diretora já foram definidos? Conta para a gente, esses parlamentares são de quais siglas? Esses nomes ainda não foram definidos não, viu, Daniel? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. Esses nomes vão ser definidos só depois, já que esse anúncio oficial ocorre justamente na primeira sessão da comissão. A instalação do colegiado, que estava prevista para hoje, foi adiada para agosto, ou seja, na volta do recesso parlamentar. Hoje faltou quórum, faltou parlamentares suficientes aqui então para a abertura dos trabalhos e, consequentemente, a votação e a abertura também da comissão. São necessários 308 votos para a aprovação desse colegiado. O que teria impedido a participação dos congressistas é a realização de sessão neste momento que analisa os vetos presidenciais. Esse assunto, inclusive, a gente vai abordar daqui a pouco dentro do Prós e Contras. Eu tenho apurado desde ontem que o presidente da Comissão Especial da PEC da Anistia deve ser o deputado federal Diogo Coronel, do PSD da Bahia. E o relator deve ser o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. Só que, como eu disse, são ainda informações de bastidores e essas confirmações ficam a partir do momento que houver a instalação dessa comissão. A proposta de emenda à Constituição de número 9 de 2023, justamente conhecida então como PEC da Anistia, ela foi proposta pelo deputado federal Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Essa medida prevê perdão aos partidos políticos e legendas que cometerem crimes, que já cometeram crimes eleitorais de 2015 até o ano passado. Entre as irregularidades estão, por exemplo, propaganda abusiva e descumprimento de cotas de gênero e raça nos pleitos. A PEC visa permitir ainda que empresas privadas paguem dívidas dos partidos contraídas até 2015, ano que o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional a doação de empresas jurídicas para as campanhas. Toda essa proposta tem provocado aqui no Congresso Nacional, Daniel, um fato inusitado, viu? Governistas e a maioria da oposição tem apoiado a medida. A proposta foi protocolada em março e teve assinatura de diversos parlamentares, entre eles do líder do governo aqui na Câmara, o deputado José Guimarães, e do líder da oposição também aqui na Casa, deputado Carlos Jordi. Portanto, apesar desse apoio de forma generalizada aqui no Congresso Nacional, a instalação dessa comissão deve ficar apenas para agosto, o retorno então do recesso parlamentar. Daniel. Por que será, hein, esse apoio generalizado, hein, André? Vamos só privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News, uma informação apurada por você. Claro que são informações preliminares, mas o André Anelli já adiantou quem deve comandar essa comissão. Então, só repetindo para as pessoas que nos acompanham, quem deve presidir o colegiado e quem deve ser o relator, informação que você apurou em primeira mão, por favor. Exatamente, né, Daniel? Como a gente disse, essas informações ainda estão sendo apuradas aqui, mas o que se diz é que realmente são parlamentares oposicionistas ao governo que devem justamente tocar, então, essa comissão especial que vai ficar para a instalação justamente, então, a partir de agosto, a partir do dia 1º de agosto, que é quando ocorre justamente, então, essa instalação da comissão especial. Antônio Carlos Rodrigues, que é deputado federal do PL de São
São Paulo, ele deve ser o relator e o presidente da comissão deve ser, então, o deputado Diego Coronel, né? Então, são parlamentares ligados à oposição que devem tocar os trabalhos dessa PEC, que, como eu disse, tem um apoio tanto do governo quanto também da oposição. Já houve assinatura quando da instalação, ou melhor dizendo, do protocolo, então, dessa PEC. Essa PEC foi protocolada em março. Houve, então, apoio por parte de governistas, assinatura, inclusive, do líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães, e também a assinatura do líder da oposição aqui na casa, que é o deputado federal Carlos Jordi. Os dois lados, então, acabam apoiando essa medida que vai trazer justamente benefícios para os partidos eleitorais, partidos que acabaram não cumprindo algumas questões, como, por exemplo, aquelas ligadas à cota de raça e gênero, e também aqueles que teriam praticado propaganda abusiva, principalmente propaganda antecipada, antes do período eleitoral. Então, são medidas que acabam sendo de interesse tanto da oposição quanto do governo, acabam unindo esses partidos, e aí, então, tem realmente esse apoio aqui no Congresso Nacional. A expectativa é que em agosto, quando essa comissão for instalada, ela passe com facilidade, uma vez que ela precisa de 308 votos e tem essa grande maioria aqui de apoiadores. Existem algumas exceções em relação, por exemplo, a essa medida, como no caso do Partido Novo, que daí também é da direita, e do lado da esquerda, o PSOL, mas são exceções. Os partidos de centro, de direita e de esquerda, sem contar esses partidos que eu já citei, estão, na sua maioria, apoiando a medida, porque é uma medida que tem interesse de grande parte, então, desses partidos e dessas campanhas que acabaram sendo realizadas de 2015 até 2022. Daniel. Legal, um bom resumo das informações feito pelo André Anelli, tratando justamente do adiamento da instalação dessa comissão da PEC da anistia. A gente volta a conversar com o André ao longo da programação da Jovem Pan.